A série da Amazon de Senhor dos Anéis finalmente ganhou o seu título oficial, será Senhor dos Anéis e os Anéis do Poder. Mas o que são os Anéis do Poder? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é para explicar para vocês o que são os Anéis do Poder, como eles foram criados, para que eles servem, né? E por que eles são tão importantes na Segunda Era, uma era antes da que vemos em Hobbit e Senhor dos Anéis, né? Que é a era que vai ser mostrada na série da Amazon, essa série que está com um orçamento bilionário, muito mais caro do que Game of Thrones, por exemplo, e que promete ser o grande carro-chefe da Amazon nessa batalha dos streamings. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo aqui e ativarem o sininho para receber avisos de todos os outros vídeos de cultura pop que a gente faz. É One Piece, Marvel, DC, Star Wars, The Witcher, tudo o que vocês imaginam tem aqui. Então, recados dados, bora pro vídeo. Começando pelo fato de que os elfos, eles são os grandes artífices, né, da Terra-média. Então são eles que forjam esses anéis e esses itens mágicos de extrema potência e qualidade. Os Anéis de Poder, eles foram forjados pelo líder desses artífices aí, o elfo Celebrimbor, e com a ajuda de um tal de Anatar, o Senhor dos Presentes. Anatar era um ser misterioso que chegou ali dando presentes aos elfos e conquistando eles, né? Mas tinha gente como a Galadriel e alguns outros que não confiavam muito nesse cara. Ele chegou do nada, sabia muito sobre esses anéis, e ele e Celebrimbor ali se juntaram para forjá-los. Então ele chegou falando: ó, Celebrimbor, eu sei coisas que você não sabe, você sabe coisas que eu não sei, de forja e tudo mais, vamos nos juntar para podermos criar os itens mais magníficos de toda a Terra-média. E foi isso que eles fizeram. Celebrimbor e os outros artífices elfos ali, eles caíram aí no papinho do Anatar, que depois viria a se revelar na sua verdadeira identidade, a do Sauron, né, o grande antagonista aí, principalmente da trilogia que a gente viu nos cinemas. Na época da Forja foram construídos inicialmente 19 Anéis do Poder, depois um anel que foi feito pelo Anatar em segredo, sozinho, sem a ajuda do Celebrimbor e dos outros, né? Um anel que tinha como intenção aí ele poder controlar os outros 19, ou seja, o Sauron, né, controlaria os usuários dos outros 19 anéis. Então foi para esse o propósito aí que ele fez o Um Anel, que é o anel que a gente vê na trilogia. Desses 19 anéis, 9 foram dados aos humanos, 7 aos senhores anões e 3 aos reis elfos. Um anel para Sauron. Vamos só falar um pouquinho da frase, né, aquela frase, uma frase clássica aqui que é dita inclusive no teaser, que foi o anúncio aí dessa série do Senhor dos Anéis, que é: 3 anéis para os reis elfos sob este céu, 7 para os senhores anões em seus rochosos corredores, 9 para os homens mortais fadados ao eterno sono, e 1 para o Senhor do Escuro, em seu trono na terra de Mordor onde as sombras se deitam. Bom, dando sequência aí, vamos falar um pouquinho do retorno do Sauron e da Forja dos Anéis. Depois da queda de Morgoth, Sauron retorna, mas com a forma do Anatar, que é aquele que eu falei no começo do vídeo, o Senhor dos Presentes. A Galadriel, o Gil-galad e o Sidran, eles não confiam no Anatar, porém, os artífices, que são os que importam, e o Celebrimbor, eles confiam. Então o Anatar passa a ter papel providencial na forja desses anéis. E ele vai, enquanto isso, aprendendo técnicas do Celebrimbor para depois ele usá-las, né, para forjar o seu próprio anel. Depois que eles tinham forjado os 19, o Anatar ele começa a forjar o seu anel ali escondido, né, e coloca considerável parte do seu poder nele, mais ou menos, né, uma parada que os fãs de Senhor dos Anéis eles falam que Harry Potter copiou muito nisso, mais ou menos como as Horcruxes do Voldemort ali. Então, esse anel ele continha energia vital do Sauron. E isso também causaria depois a sua derrota final. No momento que o Sauron, né, Anatar Sauron coloca o Um Anel, ele proclama ali as falas que estão inscritas nesse anel, e isso revela as intenções dele para os elfos, que logo escondem todos os outros anéis do poder. 90 anos depois, Sauron, que conseguiu fugir dos elfos naquela época, encontra os 9 anéis dos humanos e os 7 anéis dos anões, e ele distribui para líderes humanos e anões, né, respectivamente, para controlá-los, e com o seu anel ali, o Um Anel, que também é chamado de Anel Governante. O Celebrimbor é capturado porque o Anatar simplesmente não conseguiu achar os 3 anéis élficos que foram muito bem escondidos. Anatar Sauron, tá, gente? Vou ficar usando o nome dos dois aqui, mas vocês sabem aí que são a mesma pessoa.
o Celebrimbor ele é torturado para revelar o nome, a localidade, né, desses anéis, e ele não revela e é morto no processo. Dito isso, agora vamos falar um pouquinho dos poderes dos anéis, né? Pela intenção dos elfos, os anéis deveriam curar, construir e compreender, né? Então, deveriam ajudar essas espécies, essas raças aí a se entender melhor e a prosperar juntas. Essa era a intenção dos elfos, né? Foi com isso também que o Anatar conseguiu convencê-los a forjar estes anéis. Vou focar na forja dos Anéis do Poder, né, explicar um pouquinho dos poderes de cada um. Então aquela parada do Gandalf ter um dos anéis élficos, né, e algumas coisas aí que acontecem na Terceira Era, na trilogia de filmes, a gente não vai falar nesse vídeo, vamos falar das paradas da Segunda Era. Os 9 dos humanos deixavam seu zóio invisível, além de prolongar as suas vidas, porque os humanos eles são, né, nós somos a raça aqui nessa Terra-média que temos a vida mais curta, então por isso que até elfos falam direto que os humanos têm muita pressa para tudo, porque os humanos morrem muito rápido, as outras raças elas perduram aí por muito mais tempo. Porém, né, depois que esses anéis eles foram recuperados pelo Sauron, eles são corrompidos por esse Lorde das Trevas aí. E quando os humanos recebem esses anéis, eles acabam sucumbindo, né, ao poder do Sauron. E os humanos que usavam os anéis, eram 9 reis, eles acabam se tornando os Nazgûl. Os Nazgûl são aquelas criaturas que acompanham e ajudam Sauron a conquistar o seu objetivo. Os 7 dos anões tornavam os seus usuários ricos e ainda mais gananciosos. Anão a gente sabe que é ganancioso, a gente viu também na trilogia do Hobbit ali como as coisas degringolam quando eles encontram o tesouro de Smaug e tudo mais. Então a gente já sabe que os anões eles têm essa ganância mesmo. E o anel transformava eles, os anéis, né, os 7, transformavam os seus usuários em personas ainda mais gananciosas, mas também trazia mais riquezas para eles. Então eles não ficavam só mais gananciosos, como ficavam também mais ricos. E por conta de características físicas exclusivas dos anões, mesmo com esses anéis corrompidos pelo poder do Sauron, os anões não foram controlados por eles, os anões não se tornaram Nazgûl, nem nada do tipo. O anel, as intenções do Sauron nos 7 anéis dos anões foi simplesmente nula. Não aconteceu nada porque anão é brabo até quando não sabe que tá sendo brabo. Frustrou os planos do Sauron, que ficou puto e falou: eu preciso recuperar esses 7 pra dar pra humanos. Foda-se que esses são os anéis dos anões aí, eu preciso dar pra humanos pra eu poder controlar mais 7 pessoas importantes, né? Só que ele não consegue porque esses anéis aí somem, são destruídos eventualmente aí. Agora vamos falar dos 3 principais, os mais poderosos dos 19, feitos diretamente, única e exclusivamente pelas mãos de Celebrimbor. Esses aqui não foram tocados pelo Anatar, são os 3 anéis dos elfos. Eles também são os únicos que têm nomes. Eles são chamados de Narya, Nenya e Vilya. Vilya ou Willia, né? Porque dá pra você escrever com V ou com W, aquela linguagem élfica maravilhosa lá. O Narya é o anel do fogo, o Nenya o anel da água e o Vilya é o anel do ar, o mais poderoso entre os 3. Gil-galad ficou com o anel do ar e também ficou com o anel do fogo, enquanto a Galadriel ficou com o Nenya, que é o da água. Gil-galad ele deu os seus anéis para Sidran, né, que recebeu o Narya do fogo, para cuidar dos Portos Cinzentos. Esse anel depois iria parar nas mãos do Gandalf, tá, gente? Mas isso aí também é papo para outro vídeo. E o Elrond recebeu o Vilya para ficar em Valfenda. Então cada um desses 3 elfos, o Elrond, o Sidran e a Galadriel, eles ficaram em um reino élfico para proteger esse reino. O reino que a Galadriel ficou foi o de Lothlórien. Eu não sei se falei certo, a pronúncia ficou bonita. Fala a verdade que a pronúncia ficou foda. Todas essas regiões aí pertencem aos elfos e foram protegidas pelos usuários dos anéis. Agora vamos falar dos poderes do Um Anel, né? Esse anel governante aí, que é o anel que o Sauron fez para que pudesse controlar todos os outros. Ele possui muita força vital do Sauron, tá, gente? E na aparência, ele se assemelha aos anéis menos fortes, porque os 19, todos eles eram forjados com muita delicadeza pelos elfos e eles possuíam pedras preciosas. Já o Um Anel, para quem conhece aí, né, vocês estão vendo na imagem também, ele é um aspecto de um anel, de uma aliança normal ali. Tudo bem, é feito em puro ouro, só que comparado aos outros anéis, aos outros 19, ele tinha uma aparência não tão impactante. Porém,
ele tinha inscrições, mesmo que essas inscrições não fossem visíveis. Vocês lembram lá no comecinho da explicação, quando eu falei que o Anatar colocou o anel e proclamou algumas palavras que indicaram qual era a intenção dele com aquele anel? Aquelas palavras que fizeram os elfos se protegerem, afugentarem Sauron e esconderem os 3 anéis élficos. Então, as palavras foram as palavras, né, que o Anatar falou para gravar nesse anel, e foram elas: um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer, e na escuridão a aprisioná-los. Foram essas as palavras que Anatar disse, e por isso os elfos ficaram desesperados na hora que ouviram e correram para tomar as suas providências e se proteger. One ring to rule them all. Essas palavras, né, revelaram as intenções dele aí e também, né, ajudou com que eles se blindassem das manobras do vilão. Além disso, né, como já falei também aqui, ele é o mais poderoso dos anéis. Assim como os 9, o 1 anel ele deixa seu usuário invisível aos amigos, mas muito visível aos Nazgûl, o que não é uma coisa tão boa, né, porque você sai de um plano, aquele plano onde as criaturas vivas estão, e você vai para um plano onde os Nazgûl habitam. Então você fica muito visível para eles, ao mesmo tempo que você fica invisível para as pessoas, para dragão e tudo mais. A gente viu, né, mais recentemente o Bilbo usando muito esse anel ali na trilogia do Hobbit nos cinemas para enganar o Smaug, também com os anões ali, com o Thorin e tudo mais. Então a gente já sabe muito como ele funciona. Além disso, ele dá o poder de controlar a vontade alheia. Então, dependendo do usuário, né, ele pode ser mais ou menos corrompido e pode ter mais controle ou menos sobre o outro. Então, também esse anel vai depender muito da força de vontade do seu usuário, e ele também vai conceder diferentes habilidades, né, para cada uma pessoa que usá-lo. A gente viu ali o Frodo fazendo algumas coisas que o Sam não fazia na trilogia principal, e vice-versa, né? O Sam, quando teve o anel, conseguiu fazer algumas coisas que o Frodo não demonstrou saber. Isso também é coisa para outro vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos de Senhor dos Anéis, gente, vai comentando aqui embaixo que a gente obviamente traz. Um anel também tinha certa vontade própria, então ele tinha uma missão dele também. Do mesmo jeito que o usuário dele podia impor a sua vontade a outra pessoa, o anel impunha a sua vontade ao usuário. Então o anel fazia basicamente o que ele queria, mas tipo assim, não é sempre, né? Não é tipo totalmente. O cara não vai virar um avatar do anel. Não, o anel ele ia lá aos pouquinhos, mexendo com a cabeça da pessoa, e essa vontade própria de um anel tinha o objetivo sempre de retornar ao seu criador, o Sauron. Eu encerro esse vídeo por aqui, quero saber se vocês gostaram da explicação, comentem aqui embaixo e também mandem esse vídeo para os seus amigos que querem saber mais dessa série de Senhor dos Anéis que está chegando. A gente vai fazer mais vídeo falando de tudo dessa segunda era aí, explicando para vocês a trama que envolve essa série toda, mas conforme a série for chegando, saindo novidades, a gente traz as coisas para cá. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para receber os avisos destes futuros vídeos. Também fica de olho no Instagram, porque lá vira e mexe sai posts falando de Senhor dos Anéis, de Star Wars, de tudo que vocês imaginam de cultura pop. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.